Oi, pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast, A Ética Vai Pra Terapia. Eu tô aqui com uma pessoa muito especial pra mim e também uma pessoa que é muito especial pra falar sobre essa temática e talvez a melhor pessoa pra falar sobre esse assunto. E eu sou a Alexandra Weider, vocês já me conhecem, já falei pra vocês sobre eu no primeiro episódio. E acho que agora vocês querem saber quem é a nossa convidada aqui de honra e eu vou deixar ela se apresentar então. Eu sou a Clarissa Manieri, eu estudo gênero e violência. Eu trabalho há muitos anos no tribunal, então a minha pesquisa ela acaba envolvendo muito a questão prática jurídica também. E nos últimos anos eu tenho lidado muito com violência de gênero cada vez mais, tanto no tribunal, quanto nas pesquisas, quanto nos diversas plataformas, tem se falado muito sobre isso. E é uma questão que às vezes não chega, como a gente estava conversando, não chega na prática clínica, assim. Às vezes os psicólogos não percebem o quanto que isso está mascarado em tudo que a gente faz e recebe. Verdade. E eu acho que é uma temática que, como até né, a gente estava conversando, eu sinto nas aulas, eu sinto nos atendimentos que quando é uma temática que aparece na prática clínica, ela assusta muito. E a verdade é que a gente não tem uma receita de bolo, uma regra específica de como a gente vai lidar, mas não conhecer a temática é muito perigoso, porque aí a gente vai estar falando de uma pessoa em risco e a gente vai estar falando também de uma prática profissional em risco, né? Eu acho que nesses dois lugares aí que são muito perigosos, né? Então eu acho que é uma temática muito importante para quem está do outro lado na clínica, e, obviamente, também para os pacientes, né? Então, bora começar. Bom, eu acho que a primeira pergunta, ela é para a gente organizar a nossa casa aqui e trazer a explicação sobre essa temática, né? Então, Clary, como é que tu pode nos explicar o que significa violência de gênero e como é que a gente diferencia de outras formas de violência? Para entender violência de gênero, a gente precisa primeiro entender o que é gênero, né? A gente... por mais que seja uma palavra que esteja sendo usada muito, o significado dela, às vezes, ele é muito confuso, né? E a primeira grande confusão é entender que gênero é sexo, né? O sexo feminino, o sexo masculino, então gênero feminino, gênero masculino. Gênero, na verdade, são construções sociais, não são determinadas pela biologia, não se nasce homem, não se nasce mulher. Então, são essas construções do que a sociedade espera que seja um homem, do que a sociedade espera que seja uma mulher. E a violência de gênero ela é decorrência justamente dessas questões, dessas construções políticas, culturais e sociais. Então a violência de gênero ela é justamente uma violência que se dá sobre corpos femininos feminilizados em regra, né? Ela também pode se dar, obviamente, sobre corpos masculinos, mas da forma como ela é construída hoje, da forma como a gente estuda hoje, ela é uma violência mais direcionada a mulheres, em razão dessas características, né? Dessas expectativas que se cria sobre elas. Então a gente fala, por exemplo, em feminicídio, que é uma categoria que se fala muito. Feminicídio é uma morte de uma mulher porque ela é uma mulher, né? Em razão das características dela, muitas vezes pelo lugar de subordinação que a sociedade coloca essas mulheres, porque o gênero ele é construído com base numa relação de hierarquia, né? Então a sociedade funciona com o homem nesse patamar hierárquico e a mulher nessa posição de subordinação. Então sempre que a mulher ameaça sair desse papel, as opressões de gênero e a violência de gênero são um mecanismo, uma forma, um instrumento social de manter essa mulher no lugar dela. Então, e aí surge a violência de gênero e por isso que ela é tão multifacetada. Porque ela tá, por tudo que envolver papéis, envolve violência de gênero. Que eu achei muito interessante aquele livro da Simone de Beauvoir, e eu acho que a introdução ela é uma temática, ela já, enfim, né, ela introduz já essa temática do gênero, eu acho muito bacana, assim, porque acho que são 20 páginas, e ela já começa introduzindo, fazendo várias percepções sobre como é que a gente vai entendendo essa construção, né, eu acho que aqui tu vai ter 300 mil sugestões de livros interessantes sobre essa temática, e todo mundo com certeza vai adorar conhecer para entender um pouco mais, né, porque eu acho que é um assunto muito importante, e, enfim, eu acho que não é algo que a gente estuda na faculdade de psicologia, a gente não fala sobre isso. Então, acho que no direito, né, enfim, também sou formada, né, em direito, a Clary é formada em direito, acho que nós falamos até, eu pelo menos na minha graduação, nós falamos mais sobre essa temática, porque aí eu acho que entra questões de feminicídio e tudo mais do que na psicologia. Então, é bem curioso, assim, não sei como é que foi a tua experiência nesse sentido. E a gente fala pouco, né? Fala pouco. Porque eu vim a entender gênero, eu vim a minha conexão com gênero não vem da faculdade, na verdade eu tô falando agora, eu acho que nem falavam de gênero pra nós, assim, claro, me formei há bastante tempo, acho que eu me formei em 2013, bastante tempo, mas mesmo assim, tipo, o gênero tá sendo debatido aí amplamente, sei lá, desde 1970, 1980, mas, e realmente é uma coisa que fala muito pouco no direito, que tem essa questão toda do direito penal e a questão de proteção das mulheres. Exato, tão forte, né? Exato, e é uma coisa que é muito engraçado que a gente não fala muito, e eu acho que a gente fala muito pouco, porque essa violência, ela tá tão no nosso cotidiano, ela já tá tão dentro do que a gente acredita, do que a gente faz, no nosso automático, que a gente não percebe o quanto ela tá presente, né? Eu acho que aí é o grande risco da violência de gênero, a gente não perceber que é uma forma de violência. A gente, claro, percebe, quando a gente tava conversando de o que a gente ia falar aqui, tu mesmo disse, a gente percebe quando a mulher é agredida, a gente percebe quando uma mulher morre, mas a gente não percebe antes, tudo que vem antes, né? A ponta do iceberg é a morte, a violência física contra essas mulheres. E isso tá 100%, o gênero é uma construção cultural e social. Então essa violência, ela também tá inserida nessa sociedade, né? Ela não é uma coisa dada, nata, ela é uma coisa construída.
construída, né? E aí, bem como tu disse antes, né? O dominador e quem é dominado, né? E acho que a gente entrou bem na segunda pergunta, né? Como a gente falou agora, muitas vezes a gente se atém à violência na sua constituição física, o que a gente vê, né? Mas a verdade é que essa violência, ela se constitui de diferentes formas. E é muito importante a gente conhecer essas diferentes formas. Então, Clary, quais são essas formas de violências? Quais são os principais sinais de atenção? Quais são os ciclos? Como é que a gente pode estar trazendo essa temática para o pessoal entender essa constituição total sobre essa temática? A questão da violência física, e aí começando pela ideia do ciclo, né? Que o pessoal que estuda a violência de gênero, ele tem uma pesquisadora que chama Lenore Walker, que ela cunhou esse termo que chama ciclos da violência, né? É o ciclo da violência de gênero, que são 3 fases, assim, claro, os pesquisadores já enfiaram outras fases, mas amplamente falando, são 3 fases, que é a fase da lua de mel, então que os companheiros, e aí falo em companheiros no sentido neutro, né? Pessoas em um relacionamento, eles estão naquela fase de muito amor, de muito carinho, de muito cuidado. Aí a fase, tem vários nomes que se dá, mas ou de escolonamento ou da tensão, que começam a surgir aqueles primeiros conflitos, aquelas primeiras violências verbais, aqueles primeiros xingamentos, a falta de paciência, que a mulher vai se retraindo, ela começa a ficar com medo de falar. Se eu falar tal coisa, fulano vai ficar brabo, né? E aí essa fase de tensão, ela vai aumentando, até que tem a fase da violência mesmo, que vem os atos de violência, podem ser físicas, podem ser verbais, podem ser sexuais, podem ser morais, né? E aí logo depois disso, dessa última fase, retoma para a fase da lua de mel, que é aquela fase em que promete mudar, em que a mulher acaba entendendo, não, aquilo foi só um episódio, ele perdeu a paciência, a mulher se sente culpada, mas o que eu fiz? Eu não deveria ter dito aquilo, eu não deveria ter saído com minhas amigas, eu não deveria ter confrontado, aí entra naquela fase do amor eterno de novo, os atos de tensão, e o problema, o maior risco desse ciclo é que ele não fica estável. Quando toda vez que ele acontece, ele vai exponenciando, e aí tu tem aquele ato final que, infelizmente, que a gente só se dá conta quando tá ali, que é a agressão extrema, que é a morte de mulheres. E o problema desse ciclo, e aí pensando em práticas clínicas, é que os primeiros sinais, eles acontecem normalmente muito antes daquele que a gente percebe, né? E são coisas que a gente tende a achar que é normal. Por exemplo, violência de gênero tá baseada em hierarquias, homens superiores a mulheres, né? Então qualquer tipo de comportamento que demonstre isso é um início de violência. Então a gente, por exemplo, acha que ciúmes é uma coisa bonita, né? Não, tá com ciúmes, tá inseguro. Pode ser. Mas da onde está vindo esse ciúmes? É de uma relação de controle? É de uma necessidade de manter aquela mulher no lugar dela? Se sim, é um alerta. Porque começa ali, porque aí os atos de tensão, eles podem sair dali. O que essa mulher está fazendo? Ela está me expondo? Não, ela está me confrontando. Então começa por aí e termina de outras formas. Então é importante a gente olhar para esse início e identificar esses momentos em que essas condutas masculinas, em regra, elas estão demonstrando controle, poder, necessidade de deixar essa mulher no lugar dela, e desde já ir desconstruindo isso com as mulheres, porque é muito difícil a gente perceber. E esse eu acho que é o maior problema da violência de gênero, porque a mulher se sente culpada e parte disso, e a gente não se dá conta de que isso iniciou um ciclo. Então, acho que é grande, e coisas pequenas, por exemplo, controle de dinheiro. Quantos casais, quem tem a senha do banco é o marido, quem determina os gastos é o marido, por mais que haja ainda, infelizmente, uma sociedade estruturada em cuidado feminino e trabalho masculino. Quantas mulheres têm o seu dinheiro, mas acabam que precisam entregar para os homens para gerenciar? É uma configuração familiar? É uma configuração familiar, mas ela parte de um lugar em que essa mulher não tem acesso ao próprio dinheiro. Isso é uma forma de violência patrimonial. Né? Violência moral, por exemplo. A gente naturaliza muito xingamento. A gente naturaliza muito silenciamento das mulheres. Né? A mulher está conversando, o cara fala mais baixo. Não fala isso. Nossa, que besteira. Não é isso. Sabe? E essas são pequenas condutas, claro. A gente não pode dizer que sempre que isso acontecer vai ser uma forma de violência, mas sempre que isso está presente, isso manifesta estruturas de poder e controle. É um sinal. Exato. É um primeiro sinal. E a gente tem que estar muito atento para que a gente consiga interromper esse ciclo a tempo, né? Antes que vire uma bola de neve que tu não tem como parar. E um grande problema dessa violência também é que as mulheres demoram muito tempo para conseguir se desvencilhar desse parceiro. Né? Tem pesquisas, mas aí com a realidade dos Estados Unidos, que não é exatamente igual a nossa, a gente não pode simplesmente importar esse dado, mas mulheres que demoram de 5 a 6 términos até conseguirem, de fato, se ver livre desses parceiros. E quanto mais terminam e voltam, maior fica a violência e mais pesado esse ciclo fica. Vai naturalizando padrões de funcionamento, né, de violência, padrões de violência que vão escalonando, né. Isso é muito importante que a gente está falando, porque eu acho que muitas vezes a gente entra nessa de achar que a violência é só a física, que é as marcas, né, mas tu aqui trouxe da violência financeira, né, algo que a gente, enfim, né, estuda assim na psico e fala que a dependência financeira é a mãe das dependências, né? Então, assim, uma pessoa que ela não consegue... porque isso vai falar muito também da própria prática clínica, né? De como é que a gente vai também ajudando aquela mulher, muitas vezes, a entendendo sobre o universo que ela está de relacionamento, como é que a gente vai ajudar aquela pessoa a sair daqueles lugares. Mas para a gente poder ajudar essa pessoa, primeiro, ela também precisa reconhecer, né? Acho que essa é uma parte muito importante. Eu acho que isso que tu está trazendo, ela é muito importante, porque se a gente não desatrela, né, a violência de gênero unicamente dessa violência física,
a gente tá correndo um risco muito grande de se ater à última etapa. E isso é tarde né? demais. E é tarde demais, exato. E agora tu falando, me lembrei muito, é um livro novo da Marcela, eu gosto muito da Marcela Ceribelli. Tá, a gente vai colocar isso tudo na descrição, viu? Porque a Clara é a senhora dos livros, tá? Eu gosto muito da Marcela porque ela pega questões muito importantes, ela vai lá, ela lê todos os grandes cérebros, ela mastiga e ela te devolve numa linguagem que qualquer pessoa pode entender. Incrível. E ela traz pro teu dia a dia, né? Então o primeiro livro dela, que foi A Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, foi incrível em termos da gente perceber como as estruturas sociais sobrecarregam essas mulheres. E o segundo livro dela, que eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa, que é Sintomas, o que eu aprendi quando o amor me decepcionou, uma coisa assim. Ela traz como a própria forma, o formato do amor heterossexual hoje, ele é permeado de violência. E é incrível te ver, assim, no dia a dia, ela trazendo situações do dia a dia pra nos mostrar como a gente idealiza, romantiza, espera e busca relacionamentos que estão baseados na violência, né? Então é aquela coisa da mulher ter que sempre esperar, a mulher tem que tolerar, a mulher tem que entender que o homem não quer compromisso, mas ao mesmo tempo o homem quer aquela mulher disponível pra ele e também quer buscar outras mulheres. E como a gente é ensinado que esse é o caminho, que é isso mesmo, que a gente tem que esperar, a gente tem que ficar quieta, a gente tem que ser aquela princesa na torre esperando o convite pra casar. E isso tudo traz uma série de violências, tanto simbólicas quanto reais, contra as mulheres. E esse, pra mim, assim, é um dos grandes problemas da violência de gênero, é porque ela tá incluída nos próprios sonhos e desejos das mulheres, sabe? Mundo Disney, né? Exato, o mundo Disney total. Então, tipo, esse livro da Marcela, assim, se puder dar uma dica muito inicial, assim, de pessoal que quer ler e quer entender real, como a gente pode ver essas armadilhas no dia a dia, da sua forma mais básica, esse livro é muito bom pra começar. Porque ela traz exatamente como o sonho do amor romântico é uma cilada pras mulheres, da forma como ele é hoje, e como a gente efetivamente busca relacionamentos não saudáveis. E se a gente busca relacionamentos não saudáveis, se a gente é ensinada a querer e a buscar isso, como é que a gente vai se dar conta dessas pequenas violências que vão nos alertar para as grandes violências, sabe? Eu acho que esse é o grande problema. E aí eu pensando assim, o que eu poderia trazer assim para a questão do atendimento dos psicólogos, eu acho que essa é a grande questão da gente começar a entender isso muito, porque também vai ser função de vocês ouvir as histórias desses pacientes e começar a entender, tem uma coisinha ali, deixa eu investigar, né? Nesse sentido de tentar ajudar essas mulheres a talvez enxergarem com outros olhos essas coisas que elas romantizam e para que elas, não necessariamente toda vez que uma pessoa vê um relacionamento abusivo ela tem que sair, até porque assim, a gente tá falando de esquemas sociais, de questões sociais, todos estamos inseridos, então a chance de tu ter um relacionamento livre de qualquer mínima forma de violência é nenhuma, mas assim, de tu entender, de tu instrumentalizar essa mulher para ela ir se empoderando de novo, né? Então acho que por isso é tão importante a gente perceber os pequenos sinaizinhos desde o início. Perfeito. Nossa, Clara, tu falou uma coisa muito importante, porque algo assim que eu vejo participando como advogada nas supervisões, dando aulas, fazendo os atendimentos, muitas vezes a gente vê o pessoal muito confuso sobre informações que estão chegando na clínica, que estão aparecendo, e uma dificuldade muitas vezes de saber sobre o que fazer. Eu acho que essa segunda parte, sobre o que fazer, a gente vai saber quando a gente entender e fizer as perguntas certas, né? Porque assim, pessoal, a gente não está falando aqui de comprar um carro, comprar uma casa ou não, né? Fazer um empréstimo no banco, a gente está falando de uma questão de violência, que é considerada uma causa de notificação compulsória, inclusive pelo Brasil, né? Como uma necessidade de quebra de sigilo profissional para proteger aquele sujeito. Quando a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer isso? Aí que entra a dificuldade. Não é uma receita de bolo. A gente tem que sempre pensar, né? Princípios bioéticos de proteção, de beneficência. Mas a gente precisa entender. E a gente só vai entender quando a gente conhecer o assunto. E a gente só vai poder intervir quando a gente fazer as perguntas certas e cuidar daquele sujeito, né? E eu fiquei muito reflexiva essa semana, assim, quando a gente, enfim, conversou sobre o assunto, de trazer, antes, né? Assim, lá no início, eu trabalhei no Ministério Público, na parte, assim, parte bem leve de se trabalhar, sabe? Trabalhar com crimes de estupro de vulnerável e violência doméstica, homicídio, e entrava também feminicídio, né? E algo muito triste, né, assim, de toda a Constituição, pegando essa parte da violência de gênero, que entra o feminicídio, era que nós conhecíamos aquelas mulheres lá no processo inicial de violência doméstica, né, de uma briga verbal que gerou uma violência física, e aí a gente via, né, aquele processo, muitas vezes, ele voltava com alguma outra questão, e aí muitas vezes qual era o final do ciclo? O feminicídio. E isso é muito triste, né? Porque, assim, como é que a gente vê essas coisas acontecendo? Como é que a gente vai cuidar dessas pessoas, né? Como é que a gente vai proteger? E aí entra violência financeira, violência moral, né? De tentar, muitas vezes, que acontece, de tirar essa mulher de todos os lugares que ela está inserida, né? De escantear. Então, eu acho que aqui a gente está recém na segunda, porque tem muita coisa que a Clary pode trazer pra gente, mas acho que aqui a gente já trouxe um ponto muito importante, né, Clary? E acho que aqui a gente pode entrar numa parte importante, né? Mas para a gente dimensionar, Clary, quais são os dados ou estatísticas atuais que ajudam a gente entender essa gravidade desse problema no Brasil, né? Sim, antes de vir para cá eu abri o relatório, tem um relatório anual que sai, que é o
a bíblia dos criminalistas e pessoal da segurança pública, que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Assim, são as maiores estatísticas em termos de violência do Brasil. E eles começaram, desde, acho que foi 2015, que eles começaram uma série histórica que eles chamam de acompanhamento de violência de gênero. E é muito engraçado. Engraçado não, né? Não tem graça nenhuma. Mas enfim, ano após ano, eles sempre pontuam a explosão da violência de gênero. Então isso tá crescendo exponencialmente. Claro que tem também o fator de que quanto mais a gente fala de violência, mais as pessoas compreendem a violência e mais as pessoas vão até as autoridades policiais, de segurança, mas também de saúde, relatar essas situações, né? Mas chega é uma violência tão fora daquilo que a gente imagina, porque quando a gente pensa em violência, a gente pensa em quê? Pessoas estranhas na rua, assaltos, enfim, brigas, pessoas estranhas na rua. Mas a violência, a mulher, o lugar onde ela menos está segura hoje é dentro de casa, né? Então eu trouxe aqui pra gente ter uma ideia de como isso acontece, tá? Em 2024, os dados de 2025 dizem respeito ao ano de 2024. 4 mulheres morreram por dia no Brasil por serem mulheres, que é o que a gente chama de feminicídio. Então, por dia, 4 mulheres morreram. Isso totaliza 1.492 mulheres que morreram simplesmente porque são mulheres. Nesse contexto de violência entre companheiros, muitas vezes entre familiares, porque despertaram ciúme, porque despertaram raiva, porque saíram do seu lugar, porque contestaram essa posição de alguma forma, e das formas mais banais, simplesmente porque tentaram romper um relacionamento e esse homem não aceitou, né? Outra coisa, no Brasil, a cada hora, em 2024, 29 mulheres foram agredidas fisicamente por serem desse contexto de gênero, assim, porque são mulheres em contexto doméstico, e 10 mulheres foram perseguidas. Isso no sentido de quê? Pessoas que registraram, né? Aí, tem um dado muito interessante, que foi uma pesquisa do ano passado, de 2023, mas com dados de 2019, no Brasil, envolvendo estupro. Os pesquisadores identificaram que só 8,5% dos estupros chegam ao conhecimento da polícia. Tá? O que no ano de 2019 significa que, com base naquilo que se foi registrado, a expectativa é que, em verdade, 822 mil mulheres e meninas foram estupradas em 2019 no Brasil. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. E aí, pra mim, entra um dos aspectos da violência que, junto com a questão da violência moral e violência psicológica, pra mim é pouquíssimo falado no Brasil, é uma das coisas mais preocupantes em termos de violência de gênero, por, assim, ser muito prejudicial para a mulher, que é a violência sexual. A gente tem uma ideia muito errada do que seja violência sexual. A gente acha que a violência sexual é só quando a gente está na mira de uma arma de fogo por um desconhecido que nos aperta com força e nos agride, quando na verdade isso é o que menos acontece. A violência sexual, ela tá dentro de casa, ela é entre parceiros íntimos, é entre familiares, né? Então, eu acho que a violência sexual é uma das coisas que mais destrói as mulheres por dentro, sem a gente perceber e sem a gente entender que vem dali, né? Então, eu tô lendo um livro agora muito bom, mas assim, destruidor, da Melissa Febus, que chama Girlhood, que é No Corpo de uma Mulher. E ela falando, é um livro autobiográfico, ela trazendo todos os momentos em que ela foi violentada sexualmente na infância por pessoas aleatórias, em comportamentos e condutas que ela entendia que eram naturalizadas, e que eu lendo aquilo ali, eu pensava, meu Deus, isso aconteceu comigo, e todo o processo dela de ruína interna, de ódio ao próprio corpo, e de como todas essas violências sexuais que a gente não nomeia, que a gente não percebe que são, fazem com que as mulheres passem a se odiar, e se desapegar do próprio corpo, e ela vai contando, assim, o processo dela, de ser colocado nesse lugar da vadia, e quanto mais colocavam ela nesse lugar da vadia e abusavam do corpo dela, mais ela achava que aquilo era normal e que o papel no mundo dela era esse. Então, eu acho que, assim, violência sexual é um negócio que a gente precisa muito falar. E eu acho que na prática clínica, assim, uma das coisas que mais vai ajudar essas mulheres é se elas começarem a entender de que forma elas estão sendo violentadas sexualmente. Porque hoje, quando a gente fala em consentimento, o que as pessoas entendem por consentimento? Se a pessoa não disse não, é consentido, né? Só que não é assim que funciona. Sim, é muito mais profundo, muito mais... É muito mais profundo. Quando a gente fala nisso, a gente está falando de uma perspectiva masculina de estupro, né? Que essa ideia de homens do que seja um estupro. Se a mulher não está gritando, berrando, dizendo não, ela está consentindo. Mas não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. O consentimento, ele precisa ser livre, esclarecido, essa mulher precisa se sentir em condições de entender que ela pode dizer não. Isso muitas vezes não acontece, né? Então, quantas mulheres não têm uma relação muito ruim com a sua própria sexualidade, com o seu próprio corpo, com a sua própria liberdade sexual, porque foram vítimas de um estupro que elas sequer entendem. Eu mesma, tipo, estudando isso, anos depois eu entendi que eu fui vítima de estupro, que eu sobrevivi a um estupro. E eu nunca tinha me dado conta, e por muitos anos eu me odiei muito, eu me criticava, eu me julgava, meu Deus, por que tu fez isso, mas que coisa horrível. Pesado, né? E foi só entendendo isso que eu consegui me libertar e me reconectar com a minha sexualidade. Então eu acho que violência sexual é uma coisa que os psicólogos precisam entender muito profundamente o que é. Porque isso tá muito no dia a dia se a gente for considerar a compreensão de estupro de uma perspectiva feminista das mulheres, do que é o sexo e a sexualidade para as mulheres, eu ousaria te dizer que toda mulher já foi estuprada e que todo homem já estuprou. Né? Não nesse sentido de violência física, mas no sentido de... A própria ideia que a gente tem de cantada, a própria ideia que a gente tem desse início de conquista é uma ideia que está fundamentada na cultura do estupro, que a gente chama, né? Que é essa naturalização dessa violência sexual contra a mulher. A própria ideia de tu ir pra uma festa e do cara ter que usar a lábia dele. Porque ela disse não, eu insisti, tá fazendo joguinho.
Se tu tem que insistir é porque alguém não quis. E se a pessoa não quis, a partir dali tu tem uma violência sexual. E é interessante a gente falar sobre isso, né? Mas, enfim, se já passaram por experiências de irem em festa, né? Se relacionarem, né? E acho que a parte de tu se sentir desconfortável com qualquer prática que tu tenha feito porque alguém pediu, porque alguém quis, isso já é um sinal muito sério, né? E aqui, bom, a gente poderia falar sobre, né, sobre sexo, podia falar sobre várias outras temáticas que eu acho que ao mesmo tempo também se voltam sobre essa questão do gênero, né? Mas a gente tem dados, por exemplo, do DSM, que mulheres, não me lembro se era 30% ou 40%, nunca tiveram um orgasmo. Isso já diz muita coisa, né? Então, o que é o sexo para a maioria das mulheres? O que está representando o sexo para a maioria das mulheres? Tem uma psicóloga, super indico acompanhar o perfil dela, que é a Arielle Scarpati, Sagrilo, se não me engano, que ela trabalha exatamente sobre isso, e ela escreveu um livro que chama Precisamos Falar sobre Consentimento, assim, um livro super rico, com um vocabulário e com uma fala, assim, para qualquer pessoa ler. Foi o objetivo do livro dela, trazer essas discussões para um público que não teve acesso a esse tipo de conhecimento mais científico e técnico, então qualquer pessoa vai ler o livro dela e vai entender, e ela fala sobre o que é realmente um consentimento, né, sobre... O consentimento não é o sim e o não, é a cada ato do processo, essas duas pessoas, elas precisam estar completamente livres e à vontade para dizer que não. Eu te beijar não significa que eu tô te dando consentimento pra todo o resto. E eu posso ter ido até a tua casa, iniciado uma relação sexual e no meio do caminho ficar desconfortável e não querer mais, né? E se eu digo, eu não preciso necessariamente dizer não. A cada etapa, essas pessoas, elas precisam se cientificar de que a outra tá confortável, né? E quanto mais a gente esquece de olhar por essa perspectiva, maior a chance dessas mulheres fazerem exatamente como a Melissa coloca, de se odiarem e se afastarem da própria sexualidade. E tu falou uma coisa muito importante antes, muitas mulheres nunca têm orgasmos. Isso fala muito sobre o que é a relação sexual hoje, e de como essa relação, ela tá, de novo, como o sexo é construído com base nessas hierarquias. Quem tem que ter prazer? O sexo é construído para quem? Para o prazer de quem? Né? Então, há pouco tempo atrás o Brasil não reconhecia o estupro marital, que a gente chama. O homem tinha o direito de estuprar suas parceiras. Gente, vocês ouviram o que ela disse? Há pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Esse ano passado o STF precisou dizer que a gente não pode matar mulheres por nome da legítima defesa da própria honra, sabe? Como assim? E aí vem aquela questão de que as construções, elas são feitas para agradar aos homens, né? Então, assim, quantas de nós a gente já não transou com um parceiro porque achava que tinha? Por medo daquela coisa de, ai, que saco, ela tá sempre com dor de cabeça, nunca quer. Mas assim, se a gente não tá afim de transar, por que a gente não tá afim de transar? Né? Por que o homem sempre quer transar e a gente não? Ai, biologicamente eles têm mais vontade? Pode ser, mas tem muito a ver com exato, é isso mesmo. Tem muito mais a ver com a forma de construção do sexo, né? Então toda vez que uma mulher transa porque acha que tem que transar e não porque ela realmente tá afim, a gente tá falando de violência sexual. Não da forma como a gente concebe, que é essa visão masculina da força, da violência física, do machucado, do não gritado, mas a gente tá falando de uma violência sexual contra essa mulher, né? E aí o perigo, isso é uma coisa tão... Eu duvido que alguém que esteja nos ouvindo aqui não transou com alguém sem ter vontade porque achou que deveria, ou porque achou que não poderia dizer que não, ou porque teria consequências de que diria que não. Então, aí de novo, a cultura, a estrutura social nos colocando nesse papel de ceder a coisas que não nos fazem bem. Eu acho que essa temática praticamente dá um podcast completo, né? Mas aí, enfim, acho que foge, mas aí entra questões de a pornografia em si, o que ela tá mostrando, o que o sexo representa. O sexo representa a dominação, ele representa a conexão. As formas de sexo também falam muito, né? O que é o sexo, né? Por que o sexo, ele muitas vezes tem que ser pré-determinado e não algo que justamente vai causar conexão, porque a gente tá falando de prazer das partes e não de algo que precisa ser executado, né? E aí a gente fala da questão do orgasmo na mulher. Eu acho que isso é praticamente um podcast. Um podcast, inteiro, né? Com certeza. Claro, a gente falou sobre muitas coisas muito importantes. E acho que todas elas vão para esse lugar dessa pergunta, né? Como falar da violência de gênero e não falar do papel da sociedade na sua perpetuação, né? Como vemos a influência, né, sobre a manutenção da violência de gênero e a cultura em que a gente vive? Como é que ela se relaciona? Completamente, né? Ela, como eu disse, tanto o gênero quanto a violência de gênero são reflexos de uma cultura, de uma estrutura que a gente está. Né, se a sociedade, isso é uma coisa que as movimentos feministas vêm denunciando há muito tempo. A sociedade, ela está fundada e ela precisa, para estar funcionando do jeito que ela é hoje, de que as mulheres estejam submissas em casa. Né? Então, tem a Carol Pateman, que é uma cientista política. Isso. A Carol Pateman, que é uma cientista política, que falou muito sobre isso, ela tem um livro que é só sobre isso, o contrato sexual. É um livro bem técnico, assim, então não indico muito para quem quer começar a falar sobre o tema, mas ela fala que muito antes do contrato social, que a gente costuma falar, né, a sociedade começou com um contrato social, de que cada ser humano abriria mão das suas liberdades para viver em sociedade, teve um contrato sexual. Ou seja, para que esses homens pudessem estar ali discutindo quais liberdades eles vão abrir mão para estar em sociedade, essas mulheres tiveram que abrir mão da sua própria liberdade antes para que esses homens estivessem lá. Sim. Ou seja, então a sociedade, ela já parte de um lugar em que a mulher, ela precisa ficar em casa, né, cuidando da família, engravidando, cuidando dessas crianças, mantendo a casa, para que esses homens estejam na rua trabalhando. Né? Por mais que a gente já tenha aí uma grande evolução no sentido de inserção de mulheres no mercado de trabalho, ele continua
feito para homens e por homens, né? Então, tem uma psicóloga que chama Vanessa Casanella, que ela escreve só sobre isso, os dispositivos de constituição social, né? Que a mulher, ela foi construída, o dispositivo que opera para essas mulheres é o dispositivo amoroso, né? Ou seja, a mulher, ela é construída para amar, para dar amor, para ser amor, para construir o amor, para esperar um homem, e o homem, ele é movido pelo dispositivo da produtividade, ou seja, esse homem tem que performar, esse homem tem que produzir, e esse homem, ele precisa conquistar, tanto homem quanto mulheres, né? Então, a própria sociedade, ela é toda feita de uma forma em que acaba, que a violência de gênero, ela tá aí dentro, né? E a cultura do estupro, essa questão de como a gente enxerga as coisas, tudo isso, ela faz com que, e aí é o grande perigo da violência de gênero, faz com que a violência de gênero, ela seja o cerne da sociedade. A sociedade precisa reproduzir essas violências para que ela possa seguir funcionando da forma como ela funciona hoje. Né? Então esse é o grande perigo, por isso que a violência de gênero é tão indetectável, porque são coisas que a gente entende hoje que são naturais. São coisas que a gente olha, por exemplo, quantas vezes, e voltando para a violência sexual, a gente já não ouviu dizer que as mulheres não têm vontade de transar, e a gente acha isso normal. Sim, é quase um meme, né? Exato, a mulher nunca tem vontade de transar, a mulher tá sempre com dor de cabeça, mas por que a gente não tem? Né? A gente acabou de falar, a gente não tem vontade de transar porque o sexo não é construído pra gente, porque o sexo, a ideia do sexo é dar um beijo, penetrar e acabou, e toda a parte feminina, né? Por que muitas mulheres acabam abandonando a profissão quando engravidam, quando são mães? Claro que muitas mulheres, e aí vem a beleza do feminismo, que muitas mulheres vão querer isso, sonham com isso, e faz parte dos movimentos feministas dar liberdade para essas mulheres quererem ser exatamente assim, sabe? Que as mulheres tenham esse sonho de fato, isso não é errado. Mas por que muitas abdicam da carreira? Porque em casa elas recebem essa tripla jornada e elas não dão conta, porque o mercado de trabalho vai jogar essas mulheres para fora, seja não contratando porque estão em idade de maternar, porque são mães, né? Então, toda a sociedade é construída com base nisso. E tu falou uma coisa muito interessante, né? A gente vai olhar essa construção da sociedade desde lá do início, né? Da mulher projetada para receber, para dar amor e permanecer em casa, e o homem para desbravar o mundo, né? E se aventurar, seja sexualmente também, seja do ponto de vista de profissão. E aí, a gente vai vendo também a sociedade, de certa forma, mudando algumas coisas, mas permanecendo na sua essência igual. Porque hoje em dia a mulher, ela é instigada a ir trabalhar, ela é instigada a ter a sua profissão, mas a carga horária dela dentro de casa não mudou. Né? A mulher continua tendo que sair, trabalhar, fazer, né, suas 10, 12 horas de trabalho, e ela volta para casa continuando tendo a sua jornada. Né? E muitas vezes, quando não adere a esse padrão, esse funcionamento, ela é criticada, ela está abandonando a casa. Ou muitas vezes, quando é o marido que desempenha esse papel, isso é visto como algo estranho, né, ou como algo fora do comum, né, e isso é muito curioso. E aí também a nossa própria Constituição da Lei, ela também é projetada para isso, né, a mulher tendo ali os seus 6 meses de né, licença maternidade. A gente tem várias críticas sobre isso, e o homem tendo 5 dias, sei lá quanto, assim, isso diz muito, né, eu acho que isso também é uma coisa sobre, e aí a gente vê mulheres exaustas, mulheres cansadas, mulheres que não conseguem, muitas vezes, ter, e aí, enfim, as nossas patologias, né, burnout, críticas, mulheres muitas vezes até conseguindo, muitas vezes, olhar para esse lugar de talvez querer ser mãe, tarde, né, porque ela precisa lidar com tantas coisas antes de profissão, de tudo, de não ter ajuda, de não ter suporte, e talvez lá, né, e acho que socialmente isso vem acontecendo muito, né, de mulheres quando chegam tem esse espaço para cuidar, talvez já tenha sido um pouco tarde, porque já passou do período. Isso é muito curioso, porque eu acho que isso tudo também fala desse lugar da sociedade, né, de pressão às mulheres, de um desempenho muito grande, né, e a gente vê lá desde o início das meninas também brincando, né, de boneca, de casinha, os meninos de carro, de super-heróis, de seja o que for. Eu acho que isso é muito simbólico. Sim. Também, né. A Valesca fala um negócio incrível no livro dela, chama Prateleira do Amor. Também tem uma linguagem bem acessível, ela traz essa ideia dos dispositivos, mas ela fala assim que os homens são ensinados a amar muitas coisas. Os homens, eles são ensinados a jogar de criança, brincar de carrinho, jogar futebol, amar videogame, um mundo de ideias. As mulheres são ensinadas a amar os homens, ponto. Né? Então a gente é ensinada a esperar o príncipe encantado, a gente é ensinada a maternar as bonecas, maternar as Barbies, e isso diz muito sobre a sociedade, né? E é uma forma aí a gente não entra necessariamente numa violência, mas é uma forma de construção da violência, aquela base da violência, que é a gente soterra as mulheres nas tarefas domésticas, né? A gente soterra a mulher nesses ideais de beleza, porque por mais que existam ideais de beleza masculinos, são as mulheres que dedicam uma parte muito grande da vida delas a perseguir esses ideais. Com certeza. Então também não deixa de ser uma forma de tu manter essa mulher aprisionada e longe daquilo que realmente interessa, porque enquanto as mulheres elas estão cuidando da casa, enquanto as mulheres estão fazendo cirurgias estéticas, e aí não me entendam errado, cada mulher tem que fazer aquilo que elas quiserem, mas no momento em que elas fazem isso só porque elas se sentem obrigadas para serem vistas, para serem escolhidas, que nem a Valesca fala na Prateleira do Amor, as mulheres elas são ensinadas a estar sempre ali na primeira
primeiro lugar da prateleira mais alta, e para isso elas têm que ser bonitas, elas têm que ser jovens. Quanto menos elas vão preenchendo essas características dessa beleza universal, mais para baixo na prateleira elas ficam, mais para trás. Então, assim, a gente gasta uma energia tão bizarra para estar ali, ser vista na prateleira, para ser escolhida por um homem, que a gente esquece de botar energia naquilo que realmente nos interessa. Perfeito. Sabe? Então, isso não pode ser considerado por si só uma violência de gênero, mas ela é a base da violência. A sociedade nos impõe que a gente invista em coisas que não necessariamente são aquilo que a gente quer, e com isso a gente fica sobrecarregada, a gente fica exausta, a gente precisa abrir mão de coisas que os homens não precisam abrir mão. A própria ideia de maternidade e paternidade, por que as mulheres, tu estava falando de, as mulheres não estão querendo mais ser mães? Porque significa abrir mão de muita coisa. E a não ser aquelas mulheres que realmente têm esse desejo, que esse é o objetivo, sabe, que realmente sonham com a maternidade enquanto um trabalho em tempo integral, porque é um trabalho em tempo integral, né? As mulheres não querem mais, porque ser mãe hoje significa não ter uma carreira, ser mãe hoje significa se isolar. É muito difícil tu encontrar um companheiro e uma comunidade, porque como tu mesma disse, quando não é a mulher exercendo esse papel é estranho, e não é só estranho, é de julgamento. Tipo, que tipo de mãe tu é que tu deixa teu filho em casa com uma babá, que tu deixa teu filho em casa com a avó e vai trabalhar? Que mãe é essa? Tu teve um filho pra sociedade criar? Mas que pai é esse que também nunca tá em casa e a sociedade acha incrível? Né? Batalhador, né? Batalhador, o cara tá lá, tá na rua, mantendo a família, sim, mas ele não viu esse filho crescer. Daí se essa mulher quer contar com uma rede de apoio pra poder seguir sua própria vida, a gente julga. Então, são essas questões que dão origem a essas violências, né? E que a gente acha que é perfeitamente normal. Eu tava aqui pensando, né, tu falou sobre a prateleira do amor, né, a mulher projetada para esse lugar de amar, né, de procurar, né, de estar dentro dos padrões para buscar e ser aceita por um amor. E aí eu vejo o quanto isso, né, olhando ao redor, né, as histórias de terapia que a gente ouve, o quanto a mulher, ela tá projetada para esse amor romântico como a única fonte relacional. Exato. E o quanto isso, se a gente for olhar, isso vai para diversos lugares, né? Porque a gente falou agora, tu falou uma coisa muito interessante, né, sobre a mulher maternar, mas quem materna a mulher? Quem materna, isso. Né? Quem materna a mulher, quem cuida dessa mulher, cadê a rede de apoio? Porque aí eu acho que isso é um fator, né? Muitas vezes as próprias mulheres são instigadas a competirem entre si nessa busca por esse amor romântico, em que dentro de uma gigantesca comunidade, nós, ao invés de virarmos aliadas, nós viramos competidoras, e aí eu perco essa minha rede de apoio e que fica muito depositada nesse parceiro, que pode ser um ótimo parceiro, mas pode ser esse parceiro que representa essa violência de gênero, e aí como é que eu me desprendo? Quem eu vou buscar? Né? Cadê a minha rede de apoio? Porque eu fui tão projetada a buscar esse amor fusionado, nesse amor romântico, que eu não sei quem eu sou. Né? Cara, e agora eu tô falando, não é exatamente isso, mas me veio, e é uma coisa muito importante, assim, essa coisa do amor romântico, né? A gente é ensinado que a gente... que é o amor que a gente busca hoje? É aquele mistério, né? Aquele cara que a gente quer paixão total. Muitas pessoas falam isso assim, mas se tu não tá mega apaixonado, qual o sentido desse amor? Né? A gente é ensinado a entender que quando a paixão cede e o amor tranquilo fica, a gente tem que buscar de novo. Sim. Né? E aí o que acontece com isso? Isso é uma das maiores, assim, buracos pra violência de gênero. Total. Porque a gente vai buscar, e aí guerra entre mulheres, a gente vai disputar aquele homem, o quê? Indisponível. Aquele homem que não quer se relacionar, aquele homem que o ghost, exatamente. Aquele cara que some, aquele cara que nos joga migalhas, e cada migalha que a gente recebe, a gente fica assim, isso é ele tentando me dizer que na verdade ele tá afim. E aí a gente vai sendo jogado essas migalhas de afeto, e vai se grudando naquilo. E isso é uma das maiores aberturas pra violência. Por quê? Porque daí vem o ghosting, sabe? Aí vem como que a gente chama? O gaslighting, né? Por exemplo, hoje é muito legal falar de relacionamentos abertos, né, de tu não quero me comprometer, quero buscar outras possibilidades, mas isso a gente reconhece pra mulher? A gente dá esse direito pra mulher? Normalmente não. Normalmente é a mulher esperando um homem e esse homem se relacionando. E aí quando a mulher, ela tenta colocar a necessidade dela de eu gostaria de uma coisa mais estável, ela é a louca. E aí entram todos aqueles estereótipos da mulher super apegada, da mulher grudenta, né? E aí a gente é levada a acreditar que as nossas necessidades, elas não são válidas. Exato. Porque elas impedem, elas colocam o homem numa posição de ter o quê? O mínimo de responsabilidade afetiva, né? E aí começa isso, o ghosting, começa o gaslighting, da gente desacreditar essa mulher, ou nos próprios relacionamentos, em tese, monogâmicos, quando a mulher percebe que o homem tá traindo e aquele homem fica, tu tá louca? E usando desse tipo de violência psicológica pra desacreditar, pra fazer com que essa mulher, ela não acredite nela mesma. Essas são formas claras de violência de gênero. Perfeito. Claras, mas que a gente não entende, assim, justamente por conta desses estereótipos de que a mulher tá sempre enlouquecendo, a mulher é ciumenta, a mulher, ela exige coisas que ela não pode porque os homens se cansam. Mas, na verdade, as mulheres, essas necessidades são válidas, muito válidas, só que elas são rechaçadas porque elas colocam sobre o homem uma responsabilidade que eles não querem. Né? E aí a gente perpetua essa violência, né, essas violências psicológicas, pensando que é normal, que na verdade isso é um problema das mulheres, mas não é um problema das mulheres. Sim. E aí muitas vezes a gente vai ouvindo amigas falando, assim, né, se aventurando no mundo dos relacionamentos, eu gosto muito dele, né, enfim, gosto muito dela, mas não me traz aquela sensação, aquela euforia, aquela coisa dos filmes, que, meu Deus, que tu tem que estar sentindo uma bomba de emoção, porque se tu não estiver sentindo isso, tem alguma coisa errada. E aí, talvez a pergunta mas tu gosta dessa pessoa? Sim.
quem sabe tu não te aventura um pouco, avalia, tenha um pouco mais, né? Porque talvez essa ideia de desconstruir um pouco. A relação, ela é uma construção, e talvez esse amor calmo, ele seja exatamente o que tu precisa, né? Mas muito diferente do que tu tá acostumada. E aqui a gente entra, né, nos nossos esquemas, né, de vários universos também, de costumes, né? Porque também é cultural, o que a gente é acostumado. Exato. Né? Bom, eu acho que a gente, enfim, falou um pouco, né? Mas talvez entrar, assim, como é que... Eu acho que especificamente aqui sobre isso, porque eu acho que esse é um ponto de atenção, né? Como é que a violência psicológica, ela se manifesta e por que ela é, de certa forma, tão naturalizada nas relações? Porque aí eu acho que a gente tá falando aqui do que a gente falou no início, de ciclos, de sinais. Vamos ficar atento, né? A violência psicológica, ela é violência, né? Isso não se nega. E eu acho que aqui é um sinal que pode ser, a violência psicológica, ela pode ser tão horrível quanto uma violência física. Eu vou te dizer que mais. Eu vou te dizer que mais, que a violência psicológica, seja pelo tanto que ela compromete o próprio olhar dessa mulher para ela mesma, seja porque ela é muito difícil de detectar e quando tu detecta, ela já destruiu tua autoestima, destruiu tua confiança em ti mesma, porque ela é tão naturalizada, tão banalizada, né? Por exemplo, e aí pensando em, de novo, rituais de conquista, a gente acha incrível quando um cara vai lá e manda mensagem, tu não dá bola, ele manda de novo, ele tá atrás, ai que legal, ele tá correndo atrás de mim. Mas, gente, isso é a base do stalking, que é a pessoa não estar disponível, não retribuir esse teu interesse e tu seguir insistindo, né? Então tu tá dentro de uma relação, ou tu tá tentando sair dela, e esse homem não para de te mandar mensagem, não, né, vai no Facebook, vai no Instagram, vai no WhatsApp, e tu tenta dizer que não quer, e a pessoa insiste, isso é uma forma de violência psicológica, essa pessoa não está disponível pra ti. E a gente é ensinado que, faz parte, é um jogo da conquista. Outra forma de violência psicológica que a gente acha bonitinho, controle excessivo, ciúmes, né? Porque ele não quer que eu vá com essa roupa, porque, enfim, vai chamar atenção demais, ele tá só preocupado comigo, ele não tá preocupado contigo, ele tá preocupado com a propriedade dele sendo cobiçada por outros homens. E isso pode parecer bobo no primeiro momento, mas isso é a porta de entrada, né, para uma série de outros comportamentos que as mulheres sofrem muito. Gaslighting hoje é uma das formas mais cruéis de tu destruir uma mulher, porque tu não percebe que tu tá passando por isso, né? E aí, de novo, são aquelas reivindicações, aquelas necessidades que a gente tem que não são atendidas, que quando a gente exige corretamente, tipo, com todo direito, a gente precisa ter as nossas necessidades emocionais atendidas como qualquer outra pessoa, a gente é levado a acreditar que a gente é exagerada demais, que a gente é emocionada demais, maluca. E isso é tão comum e é tão difícil da gente perceber a sutileza disso que a gente fica presa nessa espiral e a gente começa a acreditar no agressor. Né? Cada vez que um homem nos diz que a gente é louca, a gente acredita que a gente é louca. Né? Tem um livro muito sensacional da Elisa Basis, eu acho, que chama Hysterical. Eu não sei se tem tradução em português, mas acho que tem. Que ela falando de como a sociedade foi construída com base na ideia da loucura feminina e que as próprias doenças que hoje a gente compreende como tal foram um dia diagnosticadas como histeria. Né? Então, assim, qual é... como se destrói uma mulher por dentro, até quando ela está doente, ela é considerada histérica. Né? Então, a violência psicológica, ela está muito presente, ela acontece em todos os relacionamentos, de uma forma ou de outra, e a gente não percebe. Então, acho que uma das principais ferramentas que os psicólogos têm que ter é saber identificar os relatos cotidianos dessas pessoas, e aí para homens e para mulheres, porque mulheres também, né, têm esses comportamentos, a gente está aqui falando da perspectiva de violências de homens contra as mulheres, mas mulheres também têm comportamentos assim, né, de ouvir esses relatos cotidianos e padrões e perceber as bandeirinhas vermelhas ali, sabe, de, isso aqui tem uma carinha de ser um relacionamento que tem a possibilidade de escalonar para algo violento, ou isso aqui já é um relacionamento que está fundado, a base desse relacionamento é violenta, né, e a gente precisa elevar essa pessoa, e aí não faço a menor ideia de como vocês fazem isso, mas assim, levar essa mulher, falando de novo em mulheres, a perceber todos esses pontos para que ela esteja atenta e ela consiga ir lidando com isso, né, então instrumentalizar, empoderar essas mulheres para perceber e lidar e saber, né, enfim, se proteger, seja no sentido de construir uma relação mais saudável, porque nenhuma relação vai ser 100% saudável, né, no sentido de dar a possibilidade desse relacionamento realmente ser saudável um dia, ou quando isso tá demais, vocês poderem levar essa pessoa, ou conversar sobre a possibilidade disso não ser algo que tem como melhorar, mas a gente precisa entender esses pequenos sinais para evitar que comece esse ciclo que a gente não consegue parar mais. Que mulher é, em geral, muito, desde o início, né, muito... Ela é silenciada. Silenciada, né, é isso, assim, o tempo inteiro, né, assim, não faz isso, né, anda direito. Isso, ela se desconecta dela mesma, ela é ensinada a isso, ela é ensinada a amar os homens, né, e ela esquece de si, e ela aprende e reaprende que a invalidação emocional e social que ela tem é normal, faz parte deste ser mulher. E aí a mulher que ela não consegue então estar na prateleira no primeiro lugar ali, talvez então é a mulher então que ela não serve, ou que ela não é útil, ou que ela não representa esse lugar na sociedade. E acho que isso é muito pesado, né? Assim, é uma carga muito pesada para uma mulher, né, não estar ali dentro daquela, não se sentir parte. Eu acho que essa é a pior coisa para qualquer ser humano, né? A gente é um ser social, a gente precisa se sentir conectado, mas a gente é tão construído socialmente a ser projetado a uma única pessoa, a talvez competir, né? Não te ver como uma aliada, mas como uma competidora.
será que a gente não está fazendo justamente ao contrário? E talvez essas patologias, né, relacionais, elas não se falam justamente disso. Onde é que a gente está colocando essa mulher, depositando ela nesse lugar, e ela está tendo que desenvolver estratégias para sobreviver, né? Eu acho isso muito difícil, assim, né? E eu acho que é muito profundo, muito difícil. Acho que são camadas desse universo, né? E, bom, né? Acho que aqui a gente falou sobre muitas... a gente entrou muito nessa temática, né, Clary? Mas acho que muitas vezes os profissionais, eles não sabem... Bom, identificamos os sinais, estamos ali atentas a risco muito grande, né? Quais são os principais mecanismos de proteção e apoio às mulheres em situação de violência no Brasil, que a gente pode estar aqui tanto informando mulheres que ouvem, mas também profissionais de saúde que estão em contato com essas mulheres? Sim, eu acho que hoje o principal mecanismo, e aí é uma das grandes críticas que se tem às políticas públicas de proteção das mulheres, é que as medidas protetivas são o principal caminho. Só que qual que é o problema disso? É que essas medidas protetivas, elas agem quando já existe uma situação de violência. Né? Então hoje, o principal instrumento de atuação de proteção do Estado são essas medidas protetivas, que aí qualquer mulher de um computador pode fazer isso, que é entrar lá no site da Polícia Civil, registrar uma ocorrência, dizendo, e não necessariamente precisa ter um crime envolvido, né? Se tem interesse em que essa pessoa não entre em contato mais, pode fazer esse registro de ocorrência do próprio computador, que o judiciário vai analisar e vai deferir essas proibições, né, no caso concreto, para que essa pessoa não possa mais se aproximar. Né? Tem um canal exclusivo da polícia, além do 190 tem o 180, que é especificamente para mulheres em situações de violência, então é um atendimento que, né, na teoria, ele é para ser um pouco mais especializado, pessoas mais prontas para lidar com esse tipo de situação, tem delegacias da mulher, claro que a gente não pode romantizar que, infelizmente, tem muita delegacia da mulher que não está pronta para receber essas mulheres, tem pessoal que está atendendo no 180 que também não está, mas são instrumentos importantes ali de acolhimento, mas eu acho que antes de chegar neste ponto, eu acho que é questão de procurar pessoas e fazer redes de apoio mesmo entre mulheres, conversar, porque isso não são coisas isoladas, não são coisas que acontecem com uma outra mulher, isso acontece com muitas mulheres. Então, encontrar pessoas, buscar ajuda, tanto psicológica, profissional, quanto psicológica entre amigos, entre familiares, construir essa rede de empoderamento é muito importante, porque realmente a porta de entrada hoje da ajuda do Estado é pelas medidas protetivas, que muitas vezes são ineficazes, porque a gente sabe de muitas mulheres vítimas de feminicídio. No anuário, eles identificaram que pelo menos 121 mulheres mortas por serem mulheres, no caso, vítimas de feminicídio, tinham medidas protetivas vigentes, e dessas que se conseguiu identificar que tinha, então o número pode ser maior, tanto porque quanto mais essas medidas estão ativas, mais aquele homem tende a querer se reaproximar. Então eu acho que infelizmente, o Estado age quando já é meio tarde, né? Então eu acho que essa sociedade civil, assim, essas mulheres, elas precisam, e aí a importância desses psicólogos estarem sabendo com o que estão lidando, porque talvez eles sejam a única possibilidade que essas mulheres vão ter de enfrentar a tempo essa violência, porque o Estado não vai dar essa proteção, infelizmente. Né? E talvez com a orientação dos psicólogos, esse acolhimento dos psicólogos de estarem entendendo o que está se passando com essas mulheres, fortaleça elas para que elas busquem ajuda em outras mulheres também, né? Parem de se ver como rivais que estão competindo por um homem inatingível e que não está aí disponível emocionalmente, e comecem a se entender como, pô, só um pouquinho, a gente está junta nessa, isso está errado. Tá? Nesse sentido, assim. E eu acho que para que os psicólogos eles possam realmente oferecer esse acolhimento, eles precisam entender como isso funciona. Porque não tem coisa mais revitimizante para uma mulher buscar ajuda e receber aquilo que ela não precisa, que é culpa, questionamentos, mais uma invalidação, né? Ou então, se tu não sabe compreender de onde está vindo aquela demanda dela e quais são as estruturas que colocam ela nessa posição, tu vai estar cometendo aquela mesma violência que aquela mulher comete na sociedade e que talvez você seja uma primeira e única fonte de salvação que essas mulheres tenham. Então, eu acho muito importante que conheçam, que entendam todos os mecanismos, toda a estrutura que gera isso, para que essas mulheres possam encontrar nos psicólogos essa porta de entrada para uma nova forma de enxergar o mundo. Né? A gente tende a culpar, e aí, pensando muito em violências que já escalonaram, não tanta antes, mas, por exemplo, mulheres que são violentadas fisicamente, quanto julgamento social não tem mas por que voltou? Tu não tem força para se afastar desse homem, então o que eu posso fazer, infelizmente? Gente, a violência psicológica, a violência física, a violência em contexto doméstico como um todo, ela tem muitas camadas, muitas camadas. Essa mulher, ela não é só agredida fisicamente, essa mulher, ela é destruída emocionalmente, né? Ela não tem autoestima, ela se sente culpada, ela se sente burra por ter passado por isso, ela sempre vai dar um jeito de buscar nela própria o que ela fez para se causar isso. Então, se os psicólogos eles não souberem acolher e desconstruir essa ideia, que é a que elas vão inicialmente trazer, eles vão estar perpetuando esse ciclo de violência, sabe? E daí a importância de se compreender a raiz dessa violência, para que a gente não contribua para que ela chegue no seu ápice.
Perfeito. Uhum. Eu estava pensando aqui, né, e aí eu acho que entra o que a gente falou ali no início, a complexidade, né, porque quando uma pessoa ela passa por, por um cenário de violência, ela está dentro, o que geralmente acontece dentro do universo dela? A única referência dela, muitas vezes, é o agressor, né, porque há toda uma tendência também de ir deixando essa mulher cada vez mais isolada para que ela, enfim, permaneça dentro daquele espaço ali de segregação, né, seria a palavra? Isolamento. De isolamento, né, então, assim, muitas vezes é isso, né? A gente tentar buscar essa rede de apoio, construir, né? E aí entra também uma coisa muito importante que eu sempre falo nas aulas, nos atendimentos, né? Nas supervisões. Pessoal, a gente tem que conhecer os cenários de mecanismos de proteção muito antes da gente receber uma informação na clínica se aquela situação ela se encaixa. Porque muitas vezes, quando se percebe, consegue fazer a avaliação, quando a gente chegou nessa etapa, muitas vezes pode ser tarde demais. Né? Então, assim, o clínico ele tem que sempre estar muito atento sobre conhecer os espaços, né, os mecanismos de proteção, ter sempre essa atenção se aquela forma de atendimento ela é a mais adequada, porque né, existe lá na nova resolução para atendimento telepresencial, que pessoas vítimas de violência não têm, então, a recomendação do atendimento telepresencial. Por quê? Porque muitas vezes o agressor, ele fica escondido, Exato. né, assim, e a paciente pode muitas vezes dizer, não, tô sozinha em casa, mas ela não tá, né, então, assim, a gente tem que sempre estar atento a essas coisas. Claro, né? Ninguém está dizendo aqui, meu Deus, o profissional ele é culpado por não ter visto isso no primeiro atendimento. Não, não é sobre isso, mas a gente precisa estar muito atento. E para estar atento, a gente precisa conhecer, a gente precisa fazer as perguntas certas e aí tomar as medidas, né? E aqui sempre lembrando que muitas vezes as pessoas desatrelam, acreditam que a responsabilidade profissional, ela fala de um lugar unicamente de uma ação. Mas a negligência, ela é uma das principais formas de responsabilização e às vezes a mais grave, né? E aí, falou, a reprodução muitas vezes da violência através desse profissional da saúde que invalida, que não está atento, que não está preparado. Então, isso é muito urgente, isso é muito importante, né? E invalidar não só no sentido de não reconhecer aquela forma de violência, mas às vezes, e aí eu falando assim do que eu vejo entre meus amigos quando lidam com isso, mas eu imagino que possa acontecer também, no sentido de não entender que cada mulher tem um tempo, e que se a gente pressiona essa mulher, se a gente não respeita o tempo dessa mulher de sair desse ciclo, se compreender e buscar ajuda, a gente também está revitimizando ela, né? Porque muitas mulheres, como eu falei no contexto dos Estados Unidos, mas isso também se aplica aqui, as mulheres elas demoram muito tempo para sair desse ciclo. A gente não está falando de um ciclo de violência reconhecido porque isso é raro. A gente está falando de um ciclo de violência porque é o que acontece na prática com toda e qualquer mulher. A gente precisa passar várias vezes por aquele ciclo pra gente conseguir sair dele. Claro. Então, tanto o sentido do psicólogo não tá atento e não tá capacitado para reconhecer aquele ciclo e instrumentalizar essa mulher para perceber, quanto aquele psicólogo que, e aí falando amigos também, que não tá pronto para compreender que essa mulher precisa de um tempo. Né? Que tem muitas camadas para essa mulher tirar até que ela realmente tenha condições de sair dessa violência. Então, acho que, e daí também a importância de se saber exatamente como funciona tudo isso. Porque a gente tem que saber amparar essa pessoa, essa mulher, da forma como ela está preparada, porque não vai ter um manual. Como lidar com mulher vítima de violência de gênero em contexto doméstico. Faça isso, faça aquilo. Né? Eu acho que daí a importância da capacidade mesmo do profissional de analisar essas questões e de entender, de identificar situações de violência, mas também de identificar em que momento da trajetória essa mulher está, se ela está pronta ou não para qual tipo de intervenção. Sério, porque às vezes simplesmente dizer, tu é vítima de violência, tu precisa sair disso, não vai ajudar. Bem pelo contrário, muitas mulheres quando não estão prontas para ver isso se afastam. Então uma intervenção, né, que não respeita o tempo dessa mulher pode romper esse único vínculo saudável que talvez ela tenha para lidar com isso. Perfeito. Né? E não só também, né, talvez desistir do atendimento, mas talvez em outra medida até colocar ela num outro tipo de risco, né, que é talvez essa evasão dessa forma possa muitas vezes aumentar a possível violência, e aí por isso que é aquela ótica do, assim, é muito sensível, mas a gente começa entendendo, conhecendo, né, sobre esses processos, ciclos, que aí a gente está mais instrumentalizado. Né? Até porque tem muitas outras questões envolvidas, né, ele falou de aumentar a violência. Muitas mulheres não saem do lar porque elas não têm condições econômicas, porque elas não têm uma estrutura pronta para isso, porque, de novo, a sociedade se organiza para que as mulheres normalmente sejam dependentes financeiramente dos parceiros, né, então, tudo bem, eu posso até ter identificado a violência e compreendido, chegado na etapa da trajetória que eu entendo que eu preciso sair, mas eu preciso de toda uma rede de apoio, a gente não pode romantizar isso e achar que é normal que uma mulher esteja super disposta a, percebendo essa violência, simplesmente sair de casa sem planejamento, né, então, tipo, é tudo uma construção para que essa mulher saia dali, e tudo isso demanda os psicólogos estarem muito atentos a todas essas manifestações. Perfeito. E estava pensando, né, e isso vai para qualquer cenário econômico, né, e social, porque muitas vezes as pessoas atrelam, né, a condições específicas, mas a violência de gênero, ela está em todas as camadas, lugares, com né? certeza. E aí, claro, cada cenário ali a gente vai estar falando sobre questões diferentes, né, e acho que cada particularidade, cada vítima, ela vai ter ali as suas questões, mas esses cenários, né, da violência financeira, né, da dependência financeira, né, muitas vezes dessa ameaça aos próprios guarda dos filhos, né, assim, e também de, muitas vezes, conhecer até, hoje em dia tem tantos, as redes sociais, elas proporcionam muito esse lugar de conhecimento também, né, tem muito profissional do direito, né, psicólogo também falando sobre essas temáticas. Eu acho que talvez a pessoa não esteja tão, né, se vocês conhecem alguém vítima de violência, talvez não esteja preparada nesse momento para um atendimento psicológico, mas talvez recomendar um canal, recomendar um livro. Eu acho isso, com certeza. tudo é um primeiro
tudo tem espaço, né? Tudo. Toda conscientização tem espaço. E, claro, a última pergunta, e eu acho que ela fala de um lugar, assim, né, de propriedade, assim, do tema que tu tanto estuda, assim, mas se tu pudesse dar um conselho prático, assim, para os psicólogos que ainda se sentem inseguros nesse tema, qual seria? Acho que tu começou falando já, antes de ler a pergunta, é buscar o conhecimento que ele está aí, de várias formas, de várias fontes. Então, tem muito podcast falando sobre isso hoje, tem muito livro, para quem gosta de ler, que nem esses que eu citei, que trazem para a nossa realidade, que tiram um pouco dessa coisa da academia, da pesquisa, e trazem para a realidade. Então, tem esse conhecimento em todas as formas possíveis, para quem gosta de ler, para quem gosta de ouvir um podcast, tem muito conteúdo no YouTube, tem muitos pesquisadores falando a linguagem aberta, que não técnica, né? Então, eu acho que quanto mais isso tiver, mais conteúdo se buscar dessas aplicações na própria prática mesmo, vida real, né, mais seguros os psicólogos vão ficar para lidar com isso, porque às vezes a gente fica buscando conhecimento técnico, tá tão fora daquilo que hoje a gente lida, né, e eu acho que já tem muita gente fazendo conteúdo bom nesse sentido. A própria Marcela Celibelli tem um podcast dela, que tem inúmeros episódios falando sobre isso, né, a Vanessa Casanella tem vários episódios também em podcasts diferentes, que ela fala sobre essa questão dos dispositivos, essas constituições sociais. Então, assim, é tão acessível esse conteúdo do dia a dia, sabe? E é uma forma tão fácil, tão gostosa de aprender, que eu acho que é por aí, assim. Se eu pudesse realmente dar um conselho, busca o conhecimento que tá ali, do dia a dia, mastigadinho, né, que tá falando a nossa linguagem, porque só vai ser assim, no momento que entenderem na sua própria realidade, que vão conseguir entender na dos outros, né, esse tipo de violência especificamente. Perfeito. Nossa, eu amei demais a nossa conversa. Por mim, eu acho que eu ficava aqui contigo, te alugaria o dia inteiro, porque tem tanto tema. Eu acho que tu tem tanto conhecimento, mas ao mesmo tempo tu fala de uma forma tão fluida, tão acessível. Eu acho que isso mostra, na verdade, eu acho que quanto tu realmente sabe sobre o assunto. E eu fico muito feliz por tu ter vindo aqui, pra gente ter conversado. E eu com certeza acho que tem muitos episódios. E, por favor, né, comentem. Vamos ovacionar essa maravilhosa. E acho que agora a gente pode comer um bolo. A gente pode. Amei!